Vamos lá, boa noite a todas e todos. Vamos dar início aí mais a uma aula do nosso curso de extensão, né, de História das Internacionais Socialistas, agora iniciando a terceira aula, né, sobre a Terceira Internacional. Lembrando que a todas e todos, né, que o registro de presença ele é feito automaticamente. É bom sempre o pessoal dar uma boa noite, enfim, né, dizer mais ou menos de onde está, aqui no chat, porque aí já fica registrado também, né? Fica mais fácil depois a gente aferir a certificação, né, para todas e todos pelo IFRJ. Então, saudar aqui, né, os companheiros, as companheiras que mais uma quarta-feira à noite estão aqui conosco, né, firmes e fortes. Agradecer aí o pessoal que colabora com o nosso curso, principalmente a Gisele, que está sempre aqui no suporte para a gente. E a primeira aula nós fizemos, né, sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi comigo. A segunda aula nós fizemos há 2 semanas atrás, sobre a Segunda Internacional, com o Maurício Parisi. E agora vamos dar início com o professor Wanderson Mello. E daqui 2 semanas, na quarta-feira do dia 14 de dezembro, nesse mesmo horário, às 19 horas, a gente vai encerrar esse curso de extensão de 4 aulas com uma discussão sobre a Quarta Internacional com o convidado Valdo Mermanstein. Então, sem mais delongas, chamar aqui, né, e agradecer desde antemão, né, aqui em nome da organização do curso, a participação do professor Wanderson, que assim que a gente entrou em contato, ele aceitou de imediato, né? Nós enviamos para todos e todas também os textos que o professor Wanderson está se apoiando na aula de hoje, né, pelo e-mail, deem uma olhadinha. A gente costuma mandar 2 e-mails sempre, com o link da aula, com as informações do curso e também com a bibliografia indicativa, né? Então, quem não recebeu, dá uma olhadinha, de repente, no spam. A gente viu um e-mail alguns dias atrás e outro hoje reforçando. A gente sempre envia uma semana antes e um outro e-mail no dia para reforçar, para relembrar todas e todos, né? Então, saudar aqui mais uma vez, agradecer ao professor Wanderson, ele que é professor, enfim, está todo o currículo dele no e-mail, né, mas ele é professor da Universidade Federal Fluminense, que vai colaborar com a gente aqui, tem uma ampla pesquisa na temática da Revolução Russa, na temática no âmbito do marxismo, na historiografia, né, ele é historiador, então, mais uma vez aqui como professor historiador, e a palavra é toda sua, Wanderson, fique à vontade, e mais uma vez, obrigado pela sua colaboração. O Wanderson, acho que ele não está... Olá, agora estão me sim, ouvindo? agora sim. Caiu aqui, acho que eu apertei alguma coisa que não deveria apertar. E isso, obrigado, fizeram a correção ali. Obrigado. Não vou apertar mais em nada aqui. Não. Bom, desculpe, eu caí e voltei novamente. E, enfim, podemos começar então, porque eu perdi a parte inicial, Michel. Imagina, eu estava te apresentando, né, colocando um pouquinho lembrando as aulas, a dinâmica do curso. Lembrando que, ó, só Sim. pelo chat aqui, o Wanderson, nós estamos aqui com a participação, ó, de gente do Rio Grande do Norte, Resende, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, Guatapará, São Paulo, Lima, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Niterói, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, enfim. Nós não estamos internacionalizados, mas estamos bem nacionalizados. E um companheiro também, que se não me engano, ele é da Colômbia do Uruguai. Do Uruguai, tem um companheiro do Uruguai aqui, Raul. O Raul é do Uruguai. E Muito temos bom. também uma belga que acho que ainda não entrou. Mas vamos lá. Que bom, muito importante essa discussão, e muito legal o público, né? Mais uma vez aí o espaço, né, da educação pública fazendo a sua função social, que é a divulgação do conhecimento, das elaborações, e fico muito contente em participar dessa experiência, né? Um curso de extensão e, enfim, vinculado, né, ao Instituto Federal, isso é muito importante.
Bom, eu sou o Anderson, sou professor na UF, né, no campus de Rio das Ostras. A minha formação é em História, História Social, mestrado e doutorado na PUC São Paulo. E também, né, enfim, atividade militante, isso é importante também. Agradecer aí mais uma vez ao Michel pelo convite, é sempre bom estar discutindo esse tema nessa atualidade e no espaço de extensão, né? Que é um local, né, que a gente preza muito, de defesa da universidade pública, da educação pública de qualidade, pressupõe esse diálogo, essa abertura, o esforço de conseguir, né, atingir um público maior, ir além dos muros da escola e conseguir boas discussões. Bom, e o tema de hoje é a Terceira Internacional, também chamada de Internacional Comunista, apelidada de Cominter, né? É importante dizer que esse nome, Cominter, vem muito na perspectiva que eles tinham logo no começo, em 1919, que é pensando a situação alemã, a realidade alemã. Né? Quer dizer, eles se reuniram no primeiro congresso na perspectiva, né, com um olhar muito centrado na Alemanha, e o próprio nome, Comunista Internacional, né, que vem, e Cominter, esta abreviação, embora o encontro da Primeira Internacional acontecesse na Rússia, o nome Cominter é, digamos assim, uma junção, né, dessas duas palavras em alemão, ou seja, Internacional Comunista em alemão. Daí você percebe a preocupação, a ênfase que eles tinham, sobretudo no primeiro congresso, em relação à Alemanha. A Terceira Internacional foi fundada no dia 5 de março de 1919 e durou oficialmente até 15 de junho de 1943, né? 24 anos, e logo ela foi dissolvida. É importante dizer, como vocês já tiveram aqui nesse espaço, no curso, nós tivemos a Associação Internacional dos Trabalhadores, tinha esse nome, obviamente, quando eles se reuniram pela primeira vez, não sabiam que ia ser a primeira internacional, mas a história do movimento operário deu esse nome, Associação Internacional dos Trabalhadores, ficou muito mais conhecido como a primeira internacional. Tivemos depois a Segunda Internacional, que foi assunto, tema do curso aqui, tratado muito bem, né? Assim como a Primeira Internacional pelo Michel, a Segunda Internacional pelo Maurício, e muito honrado aqui em falar sobre a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, né? E por que discutir a Internacional Comunista nos dias de hoje? Eu creio que valeria a pena, né, a gente situar um pouco esse debate, por que discutir a história da Internacional Comunista numa ação extensionista, né, de um Instituto Federal, de escola pública. Eu acho que, preliminarmente, é a importância cultural, quer dizer, de saber a história do movimento dos trabalhadores, da perspectiva do trabalho, isso já, por si só, né, justificaria nós fazemos essa discussão. Segunda é que a ação extensionista é um espaço de discussão que envolve alunos das escolas públicas, militantes, simpatizantes e também pesquisadores, como nós temos aqui, né? Já consigo identificar pelos nomes, enfim, de pessoas que querem discutir, que precisam trazer esse tema que é muito relevante. Terceiro ponto, para a gente fazer essa discussão, eu gostaria de situar aqui. Obviamente, nós não vamos entrar profundamente, não é, nessa terceira justificativa, mas eu gostaria de situar. Eu acho que vale a pena. Né? Quer dizer, no período de crise do PT, que a gente pode situaria de 2013, né, até o momento da liberdade de Lula, o que a gente teve? A gente teve uma diminuição da hegemonia petista nos movimentos sociais.
né? Embora, logo depois de 2013, teve a eleição da Dilma, né? Dilma Rousseff, o estelionato eleitoral, né? Quer dizer, na medida em que ela colocou o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, e, enfim, mudou, não é? Quer dizer, ela tinha um discurso na campanha e na presidência elaborou, né? Veio com outro programa social. Tudo isso fez com que criasse todo um clima muito desfavorável para as esquerdas, que levou à perda das ruas pelas forças de esquerdas e, obviamente, as direitas, né, tomaram aí as ruas e foi evoluindo para uma, digamos assim, a construção mais efetivamente de uma extrema-direita no país, né? O golpe de 2016, que envolveu a mídia, o empresariado, enfim, militares, judiciário, né, imprensa, tudo isso coligado e levou a um golpe de Estado, né, parlamentar midiático, a prisão do Lula, né, uma prisão injusta, né, porque não tinha ali o crime, e a eleição da extrema-direita. O que eu estou querendo situar aqui? Né? É que esse contexto que a gente vivenciou, de 2013 até a soltura do Lula, nós percebemos um certo crescimento de algumas posições, né, em espaços vinculados a editoras, à internet, redes sociais, aqui no Brasil, de um certo renascimento de um neo-stalinismo, o aparecimento de um neo-stalinismo com pouca expressão na realidade prática dos movimentos sociais, é importante dizer isso, mas com alguma presença na produção cultural, né? Com trabalho nas redes sociais, youtubers, editoras, enfim, com editoras com expressão, editoras que estavam sendo formadas, né? Naquele contexto, e uma fase que a gente está observando, né, que promoveu um certo revival do stalinismo, o que seria uma apropriação positiva da figura do Stalin. É importante dizer que, no plano cultural, essa onda, digamos assim, refluiu, né? Mas é importante situar, né? Na medida em que houve a soltura do Lula, uma recomposição dos movimentos sociais mais favorável ao PT, digamos assim, esse neo-stalinismo cultural, isso refluiu. Mas vale a pena a gente situar, né, o momento que nós estamos discutindo a Terceira Internacional e por que isso é importante. Né? Por que discutir a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, nos dias de hoje, é importante. Né? Enfim, é importante, vale mencionar ainda, né, que essa onda intelectual neo-stalinista refluiu, mas ali forças políticas no movimento estudantil que, digamos assim, tenha uma certa aproximação com o legado de Stalin, uma certa reverência ao legado de Stalin, tem expressão política e em alguns diretórios centrais estudantis. Eu estou pensando aí na UFRJ e na UF. Né? Então, vale a pena, portanto, essa discussão, mais um elemento, né, para justificar a discussão da Terceira Internacional nos dias de hoje e no momento que a gente está fazendo ela. Né? Enfim, e situando aí esse contexto, vamos tentar trabalhar no encontro de hoje alguns elementos sobre o sentido da Terceira Internacional. Eu gostaria de colocar, não é? A Terceira Internacional, nós vamos tentar trabalhar aqui, visualizar as diferentes linhas políticas no decorrer do tempo, no processo dos 24 anos de sua existência. A questão do enfrentamento ao nazifascismo tem lições importantes a serem tiradas, balanços expressivos a serem feitos, e também outros elementos que a Internacional Comunista trouxe muito mais fortemente no debate do movimento operário. Por exemplo, a problemática da questão negra, né, que aparece na Terceira Internacional, sobretudo no Quarto Congresso, o encaminhamento das lutas das mulheres,
né, também é muito presente, e a questão colonial e semicolonial, né, que na Terceira Internacional isso ganha um tratamento que, de certo modo, tem expressão social relevante, e nós vamos discutir por quê, né, com avanços e limites, né, e limites que levaram a alguma catástrofe, mas ao longo da fala situaremos o assunto, a forma de organização e a certa presença no Brasil, né, de como foi essa presença no Brasil da Terceira Internacional. Portanto, é um desafio longo, não vamos ter aqui a pretensão de trazer, de cravar enfim, uma nova interpretação, né, um ritual sagrado do que teria sido a pureza da Terceira Internacional, mas vamos trazer esse debate, essa reflexão, né? Bom, para o encontro de hoje, a questão da bibliografia, eu separei um texto de um autor, né, importante, que é o Fernando Claudin. Esse livro, A Crise do Movimento Comunista, que foi o texto que eu separei e enviei, acho que está no... se tiveram acesso. Mas vale lembrar que uma das referências importantes para a gente discutir a Terceira Internacional é a obra do professor francês Pierre Brouet, né? História da Internacional Comunista. São 2 volumes, né? E vale muito a leitura, boa parte do que eu vou colocar aqui, né, está em muita sintonia com a interpretação do Pierre Brouet. E também um trabalho, esse aqui eu tenho em fotocópia, né, da Internacional Comunista e a Escola de Classe, organizado por um francês chamado Daniel Lindbergh, que traz as experiências da Terceira Internacional acerca da educação, debate que existia na Terceira Internacional sobre a educação, que foi muito relevante, né? Quer dizer, no período posterior à Primeira Guerra Mundial, você tem campanhas de alfabetização massiva, o movimento operário, que sempre defendeu, desde a Primeira Internacional, a questão de apropriação do conhecimento, da alfabetização. A partir da Terceira Internacional, essa questão ganha uma dimensão maior, né, mais efetiva. E a Terceira Internacional, sem dúvidas, tem contribuições para essa questão, né? E o livro organizado pelo Daniel Lindenberg traz muita coisa acerca disso, né? Os posicionamentos, os discursos dos comunistas, as ações, né, junto ao sindicato de professores e assim por diante. Bom, né, dito isso, a gente já pode passar para a Terceira Internacional mesmo, né? Quer dizer, para o início da exposição. A Terceira Internacional, portanto, ela surge na crise do capitalismo que se expressou na Primeira Guerra Mundial, né? É um conflito imperialista, né? Morticínio, o horror da guerra e a alternativa, depois de, enfim, mais de 3 anos de conflito, ocorre a Revolução Russa de outubro de 1917, né? E isso espalha, portanto, uma onda revolucionária pelo mundo. Essa onda revolucionária trouxe uma mensagem de esperança e de construção de uma alternativa para um outro mundo livre da carnificina imperialista, do horror da guerra e da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, portanto, a partir da Revolução Russa, nós temos uma onda, né? Uma onda revolucionária que não foi só na Europa, né? Mas seguiu por todo o planeta. É importante colocar que, no contexto de 1917, se vivia a falência da Segunda Internacional, que se referia ao sentido de se contrapor à barbárie capitalista, imperialista, né? A social-democracia e os partidos, né, que tinham expressão eleitoral, organizativa, sindical, né? Cada partido da seção da Internacional Socialista, os partidos sociais-democratas, eles apoiaram
as burguesias locais, as suas burguesias no conflito mundial. Portanto, a partir de 1914, não tinha mais um sentido falar em uma internacional socialista, não é? Quer dizer, não existia mais uma organização internacional dos trabalhadores para intervir nas lutas de classe. Pois bem, 17 se tem ali o estouro revolucionário, né? Enfim, esse estouro revolucionário começa em fevereiro e até outubro você tem um processo de organização, altos e baixos, mas que coloca efetivamente os soviets, seriam os conselhos operários, e o trabalho também das comissões de fábrica, enfim, tudo isso vinculado e que levou a uma revolução, a Revolução Soviética, ou a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia. Essa revolução abre uma nova etapa na história política, que é uma onda, né, revolucionária que vai varrer aí o mundo. Logo na sequência, se tem ali a Alemanha, né, o chamado Novembro Alemão, uma revolução alemã derrotada, e essa derrota alemã ela custa muito caro, né? Porque se tem ali explicitamente uma aliança de uma ala direita da social-democracia, liderada por Noske, Scheldman, a estrutura do Estado alemão e Juncker, prussiano, aristocrata, né? E que, portanto, vai derrotar uma revolução socialista e, digamos assim, a social-democracia, portanto, ela contribui, né, para a permanência do capitalismo alemão, e inclusive com formas violentas, né, em relação aos socialistas, aos comunistas, enfim, você tem ali uma repressão muito forte, enfim, que leva, né, a uma estrutura política que impõe uma Constituição que derruba a monarquia, mas, né, que não se transita ao socialismo, se permanece no capitalismo. Pois bem, neste contexto, ali, né, logo depois do Novembro Alemão, que se forma, que é chamado a Internacional Comunista, a formação de uma nova internacional, que seria a Terceira Internacional. A reunião é processada em Moscou, né, ali na Rússia revolucionária, e com muitas polêmicas, com muitas confusões, né? Difícil a chegada de delegados, né? chegando clandestinamente, de uma forma muito complexa e com muitas polêmicas. A primeira polêmica é se a Internacional Comunista, ou a Terceira Internacional, deveria ser proclamada. Quer dizer, eles estão formando uma reunião e ali se tem dúvida se deveria ou não se estabelecer a Internacional Comunista, para vocês verem as dificuldades, os desafios, como eram imensos. Né? E, obviamente, que a maioria delibera, né, pela formação da Terceira Internacional. Mas essa formação da Terceira Internacional se dará apenas no final do Congresso, né? E o final do Congresso, portanto, em 5 de março de 1919, se tem efetivamente proclamada, instaurada a Terceira Internacional, também chamada Internacional Comunista ou Cominter, dada ali, né, as preocupações, o olhar em relação à Alemanha que se tinha ali. Né? Ali no início dos anos 20, tem um processo na Itália de movimentos, de comissões de fábrica, e esses movimentos levam, né, à ocupação de fábricas, e, no entanto, o que seria o Partido Socialista, que era hegemônico no movimento operário daquele país, entende que esses movimentos de ocupação de fábricas são inconstitucionais, e que, portanto, deveriam ser abandonados, não estimulados, ao contrário disso, desestimulados, né, bloqueados. E, por conta disso, você vai formar ali as seções, né, da Internacional Comunista nos países. Né? Quer dizer, e na Alemanha, a partir das divisões da social-democracia, na Itália, a partir da divisão do Partido Socialista, e pelo mundo afora, né? Na França, em outros países. Né? Vale dizer
que ainda existiram experiências revolucionárias, como na Hungria, mas que não se conseguiu permanecer, não se conseguiu se consolidar, né? E, no entanto, se tem lançada uma guerra contra o país dos soviets. Essa guerra contra o país dos soviets, contra a Rússia soviética, enfim, dependeu muito das manifestações na França, na Alemanha, contra a guerra, contra, né, o ataque de rapina que os países aliados faziam à Rússia socialista e que, portanto, tinha que se coordenar essas ações, coordenar essa resistência, coordenar esse movimento comunista internacional. Pois bem, a partir da perda da situação alemã, de 18, de 19, ficava evidente que no Ocidente, nessa primeira onda revolucionária, não se conseguiria o sucesso almejado. Eu sempre faço questão, não é, de frisar, e a gente tem que fazer isso mesmo, os bolcheviques, quando, enfim, lideraram o processo da Revolução Soviética, da Revolução de Outubro de 1917, entendiam que seria parte de uma revolução mundial. Compreendiam que a Rússia era o elo débil da cadeia imperialista, o elo mais fraco, né, dessa corrente do capitalismo internacional. E, portanto, enfim, o peso do campesinato era imenso, né, e a classe operária ali tinha algumas cidades, etc. Eles entendiam que a Rússia seria o primeiro, né? O primeiro processo de revolução socialista, e logo seguiria os países de capitalismo avançado, que adeririam, né, ou organizariam a sua revolução socialista e, portanto, completaria um processo histórico mundial. Esse processo histórico mundial levaria à revolução socialista em todos os países. Portanto, os bolcheviques tinham a perspectiva da revolução mundial. Obviamente, começando da Rússia, e se entendia naquele contexto a Alemanha na sequência, etc. Mas essa perspectiva não se confirmou. Ao invés disso, o que nós tivemos? Em 19 e em 1920, estava evidente que o Ocidente, naquele momento, não, digamos assim, não teria um movimento forte que levasse à transição ao socialismo, né? E, portanto, movimentos socialistas fortes, revolucionários, passam a acontecer fora da Europa Ocidental, né? Fora da Europa Ocidental, e a gente tem um esforço no sentido de conseguir organizar esse processo, que vai ser o Congresso de Baku, em 1920, né? No sentido de estimular a revolução no Oriente, em meio ao processo da Guerra Civil, né? Então, nós tivemos aí, em 1920, a partir do Azerbaijão, da Geórgia, da Armênia, região do Cáucaso, em meio à Guerra Civil, essas regiões vão se consolidando como socialistas, realizando revoluções socialistas. Não nos termos exatamente do processo revolucionário a partir de soviets. Ali a realidade foi distinta, né? Foi em meio à Guerra Civil, mas houve participação operária, sobretudo no Azerbaijão, né? Com os trabalhadores vinculados ao petróleo, né? E isso foi um ponto importante que deu uma sustentação e que, digamos assim, não é exagero dizer, né, que salvou a Rússia, né? Quer dizer, permitiu a extensão dessa experiência revolucionária ao longo dos anos 20. E, no entanto, faltava ainda, né, os países de capitalismo avançado realizarem as suas revoluções. Em 1923, se tem ali, mais uma vez, uma derrota da Revolução Alemã, né? E, a partir de 1923, fica evidente que o processo revolucionário no Ocidente vai ser, digamos assim, mais demorado, né? Não será imediato, e que, portanto, isso terá um efeito substantivo na Rússia soviética, né? E naquele momento já
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, você tem esse processo que se faz, que se forma. Quer dizer, o entusiasmo de 1917, de outubro de 1917, de todo o poder aos soviets, ele é importante, pensado a partir, né, do estouro da cadeia imperialista pelo elo débil, e que isso vai levar a uma revolução mundial. No entanto, em 1918, o exército prussiano, alemão, né, força a Rússia soviética a assinar um tratado, o Tratado de Brest-Litovsk, que vai tomar parte substantiva do território russo e que vai ter consequências dramáticas para o número de proletários, né, da classe trabalhadora na Rússia, etc. E que vai levar, né, digamos assim, uma verdadeira mudança na situação russa e muito complexa. Aí, o que eu estou dizendo? Quer dizer, a partir do momento que você teve ali o Tratado de Brest-Litovsk, né, que vão ter que pagar uma indenização pesada, vão perder territórios, né, o número de proletários, isso vai cair, né? E as instalações, as matérias-primas, isso vai ficar cada vez mais complicado se a gente pensar ainda em meio à guerra civil, né? De modo que, a partir de 18, não se tem mais o funcionamento dos soviets, né? Quer dizer, não existe mais a base material, né, que potencializaria a formação dos soviets funcionando, e isso em meio à guerra civil, etc. A partir de 23, ocorre um processo digamos assim, de burocratização ainda maior, né? Quer dizer, ao longo dos anos aí 17 até 23, nesse processo de guerra civil, uma vez acalmada a situação, né, fica evidente que a Rússia vai passar por um processo, né? Quer dizer, por um período de certo isolamento na luta pelo socialismo. E é o contexto, portanto, ali de 1924, quando você já teve ali a morte de Lenin, né, que tinha muito respeito em relação àqueles que organizaram a Revolução Russa, nós assistimos, em setembro de 1924, o surgimento de uma proposta esdrúxula na visão dos bolcheviques de 1917, mas, no contexto de 24, ela ganha força, sobretudo, os elementos burocráticos, que seria o quê? O socialismo em um só país. Quer dizer, enfim, uma mudança aí da própria trajetória de tudo aquilo que os socialistas, os marxistas colocavam, né? E que, portanto, vai se criar, né, uma expectativa de que o socialismo poderia ser realizado em um só país, né? Como principal representante dessa posição, é verdade que o primeiro a falar em socialismo em um só país foi Zinoviev, né? Mas Stalin vai tomar essa bandeira, né? Joseph Stalin, que é o secretário-geral do Partido Comunista, e a partir de 23 você tem ali todo um aparato entre partido e Estado, né? Essa vinculação, e o Stalin, portanto, como expressão dessa burocracia, lança essa consigna, essa proposta política de socialismo em um só país, né? Vale dizer que, à medida em que as forças do proletariado a nível internacional se enfraqueciam, né, as forças da burocracia tendiam a se fortalecer, né? Se no início da Internacional Comunista o peso dos russos na internacional era praticamente o mesmo dos outros países, né? A partir ali do quarto, do quinto congresso, você tem uma mudança substantiva na composição das direções, né? Que passa a ser mais vinculado aos russos, né? E o PC russo vai, digamos assim, influenciar muito mais, né? Ditar, ter hegemonia da Internacional Comunista. E com isso, o que se tem, né? A Internacional Comunista acaba tendo uma trajetória vinculada ao que estava acontecendo na Rússia e à política externa soviética. Exemplo,
A partir de 19, né, e 20, na Rússia você tem uma nova política econômica, a NEP, né, que era um recuo, né? Quer dizer, sai de uma situação de penúria total, né, de tentativa de controle total, que, enfim, levado pela Guerra Civil, e uma vez avançado, né, um passo adiante da Guerra Civil, você tem uma nova política econômica, que foi um recuo revolucionário na medida em que se tem ali a perspectiva de um capitalismo controlado, né? Vai ter ali um certo favorecimento do kulak, que é o camponês, do nepman, que é enfim, uma espécie de empresário da cidade, e que vão conduzindo os negócios, né? Enfim, e não se tem ali uma perspectiva de uma industrialização em larga escala, mas se tem o horizonte de uma certa recuperação econômica. E, no entanto, essa recuperação econômica, os agentes dessa recuperação vão influenciando o partido, né? Chega ao ponto, né, que você tem um grande dirigente bolchevique e que, nesse momento, se vincula a esse segmento ascendente na NEP, que é Nikolai Bukharin, que chega a dizer que a consigna deve ser a seguinte: camponeses enriqueçam, né? Enriqueçam os camponeses, né? E com isso vai, digamos assim, dinamizando as forças produtivas da Rússia soviética, né? Ora, isso vai ter um impacto na Internacional Comunista. Em que sentido, né? Teremos uma Internacional Comunista a partir do seu 5º congresso, a partir de 23, 24, que buscará muito mais experiências de conciliação, de acordo com parte de segmentos que eles entendem serem progressistas, né? Exemplo, o movimento sindical russo, né? Quer dizer, o movimento sindical russo vai tentar uma aliança com o movimento sindical inglês, britânico, né? E forma o Comitê Sindical Anglo-Russo, né? Ali na Inglaterra, no sentido de desenvolver acordos, campanhas comuns, campanhas de ajuda à Rússia, estabelece alguma vinculação política, algumas alianças, né? Isso num contexto em que, em 1926, você tinha armada um processo de greve geral na Inglaterra, né? E, no entanto, essa greve geral vinha numa situação, né, dos trabalhadores em contraponto ao que a gente pode chamar de uma burocracia sindical. Essa aliança, né, entre o Comitê Anglo-Russo, né, da Internacional Comunista, e a burocracia sindical britânica leva ao quê? Leva que os comunistas têm que barrar esse movimento e não participam da animação, né, da organização da greve geral de 1926. Né? E isso levou o fortalecimento da burocracia sindical e a diminuição, né, do peso político, da potência política que poderia ser o Partido Comunista na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Uma outra questão, e isso muito mais dramática, foi o que houve na China, né? Nos anos aí de 25, 26, 27, teve um processo, né, de crescimento das forças de trabalhadores e camponeses na China. Então, a China se tinha ali um partido vinculado, né, o que seria ali uma burguesia nacional ou enfim, um segmento aí do estamento militar que organiza o Kuomintang, que seria o Partido do Povo, né, em chinês. E esse Kuomintang tem expressão política substantiva na China, na luta contra o Japão, uma bandeira nacionalista, e os comunistas, digamos assim, entram em aliança com o Kuomintang, né? No entanto, o Kuomintang dita que a Internacional Comunista na China ela vai ter que se dissolver no partido Kuomintang, de modo que não se tem um esforço no sentido de construir uma coluna, né? Quer dizer, construir o Partido Comunista Chinês, e fica numa situação
de subordinação caudatária a essa burguesia nacional chinesa, né? E os acontecimentos vão evoluindo numa luta até que chega o momento em que a burguesia rompe esse acordo. E a ruptura desse acordo significa a eliminação física, né, dos comunistas chineses. E aí, aqueles que conseguem sobreviver, conseguiu fugir, né, são um processo de caçada aos comunistas, no momento que você tinha ali processos revolucionários acontecendo na cidade de Xangai, por exemplo, né? Enfim, contestação não só à invasão japonesa, ao imperialismo nipônico, mas também à própria dominação do Kuomintang, né? De modo que o Partido Comunista deixa de intervir nos acontecimentos e, mais do que isso, vão ser vistos com desconfiança pelo Kuomintang e serão eliminados, né? Pelas forças militares chinesas nacionalistas. Tudo isso vai levando, evidenciando processo, né? Então, Trotsky é um dos primeiros a ver, né, a partir da sua reflexão sobre para onde vai a Inglaterra, começa a observar que a Internacional Comunista está se transformando num instrumento de política externa da União Soviética, né? Ou seja, não representa mais a força avançada do proletariado revolucionário internacional, né? Não, está sendo ali negociado, articulado, vendido como moeda de troca, no sentido de favorecer a União Soviética, né? Quer dizer, à medida em que você tem ali um esforço de tentar um acordo para permanecer a União Soviética, de valorizar a União Soviética com a burocracia sindical britânica, com a burguesia nacionalista dos países coloniais ou semicoloniais, tudo isso tem um impacto decisivo na linha política da Internacional Comunista, né? Enfim, avançando um pouco mais, essa linha da Internacional Comunista, ela muda a partir de 1928, em sintonia também o que acontecia na União Soviética. Ou seja, se até 27, 28 a proposta era, né, camponeses enriquecei-vos, quer dizer, esse capitalismo controlado, né, quer dizer, poderia ter ali a propriedade privada, o capitalista, mas com certo controle, com certo limite. A partir do ano de 28, se tem uma mudança brusca nessa linha. E aquilo que eles incentivavam, agora eles passam, né, a condenar e a ser muito incisivo. Estou dizendo o seguinte, que a partir aí de 28, você tem uma mudança na linha política na União Soviética e que, portanto, se terá os planos quinquenais. E esses planos quinquenais, planos de 5 anos, né, colocava aí um fortalecimento da indústria. Esse fortalecimento da indústria viria a partir de uma expropriação dos camponeses, né, o que vai levar praticamente a um processo de guerra civil interna, né, contra os kulaks, que muitos desses kulaks vão preferir matar o seu gado, incendiar sua plantação, do que entregar para o Estado soviético, né? Então, ali se tem um processo de verdadeira guerra civil, e isso, para a realidade da Internacional Comunista, será uma nova linha, uma linha chamada de classe contra classe, sem as mediações devidas, mas sim, deveria, portanto, lutar pelo estabelecimento do socialismo imediatamente, abandona-se a política aliancista, né? E se tem ali agora um sectarismo ao extremo, de classe contra classe. A orientação será a seguinte: o entendimento aí do novo Congresso da Internacional Comunista, compreende-se que, no período de 1917 a 1923, você teria a primeira onda revolucionária, né? Uma fase, um período revolucionário. De 23, né? Ali de 23 até 28, um momento de estabilização. E a partir de 28, né, seria ali um momento de hecatombe, de catástrofe, em que se teria, portanto, uma solução socialista radical.
Esse, a partir de 1928, eles chamam de terceiro período. O primeiro período seria a onda revolucionária, de 1917 a 23, o segundo período de estabilização, de 1923 a 1928, e a partir de 28 seria a hecatombe geral do modo de produção capitalista, que seria, portanto, o terceiro período, né? A fase de lutas de classe acentuada, classe contra classe, e assim por diante. Neste contexto, a social-democracia, essa política do terceiro período, ela é vista com desconfiança. Mais do que desconfiança, ela é vista como inimiga, né? Pelo fato da social-democracia disputar o movimento operário, vir do movimento operário, ela é vista como inimiga e como uma espécie de irmã gêmea do fascismo, a irmã gêmea da extrema-direita, enfim, e que, portanto, tem que ser combatida. A consequência disso qual é? Né? Que os comunistas, em diversos lugares do mundo, vão se aliar à extrema-direita, se aliar ao fascismo, ao nazismo, para combater a social-democracia nas ruas, dissolver os seus comícios, atacar as suas sedes, né? Porque eles estão entendendo que estão combatendo, eliminando aquilo que poderia ser nefasto ao movimento operário, né? Na verdade, é muito complexo, né? Quer dizer, a própria natureza da social-democracia, quer dizer, a social-democracia vem do movimento operário. É verdade que a social-democracia expressa muito mais o interesse da burocracia sindical, parlamentar, né? Mas a social-democracia depende da organização social, depende dos sindicatos para sobreviver, para se reproduzir, para formular as suas políticas, embora, né, não tenha no horizonte social-democrata a revolução social. Mas o que eu quero frisar é que tem um peso importante no movimento dos trabalhadores. E o fascismo é de outra natureza, quer dizer, é a expressão da extrema-direita numa fase imperialista e que, portanto, vai ser extremamente racista, anti-operária, né, anti-trabalhador, e no sentido de levar de defender a escravização do outro, né, a superexploração do trabalho, o campo de concentração, a eliminação física do outro, a subordinação do outro, etc., né? Vinculado a esse imperialismo que não avança mais, né? Quer dizer, que cresce por meio da rapina. Uma vez o mercado mundial dividido, né, o fascismo, o nazismo seria expressão dessa burguesia imperialista que não tem espaço no mercado mundial, está ávida por conquistar franjas no mercado mundial, né? E por isso é extremamente agressiva a estrutura, né, política e social estabelecida naquele momento, né? Enfim, no caso da Alemanha, é importante frisar, né, que o Partido Comunista Alemão era o principal partido comunista fora da União Soviética, o maior partido com o maior número de militantes, né? E a extrema-direita passa a crescer, né, ao longo aí do final dos anos 20. Vale mencionar, não é, que a grande crise de 29 vai jogar força aí no moinho da política do terceiro período. A política do terceiro período é votada em 28, em 1929 acontece a crise, né, mundial do capitalismo, e os comunistas, olha, estamos na posição correta, isso está, enfim, a linha está correta, eles entendiam assim, e, portanto, pau na social-democracia, os ataques da social-democracia vai ser governo em vários dos estados alemães, né? E, no entanto, os comunistas e nazistas vão fazer campanha para a dissolução, por exemplo, do governo da Prússia, né, que estava sob a administração da social-democracia, e isso vai enfraquecendo o movimento operário, vai dividindo o movimento operário, e, por outro lado, uma extrema-direita vai crescendo, né? O nazismo consegue avanços eleitorais potentes, importantes, na medida em que o movimento operário saía dividido, né, e em guerra, né,
e agredindo um ao outro, as correntes, etc. E o fascismo passa, portanto, a crescer politicamente, até que é nomeado, né? Enfim, chanceler, e depois, em janeiro de 1933, o Hitler dá um golpe, né? Dá um golpe de Estado, estabelece ali, começa a construção do Estado nazista. Isso ocorre sem que se tenha uma manifestação contundente do movimento operário. Lembrando que o Partido Social Democrata alemão foi expressivo, importante para a formação da Segunda Internacional, né? Tanto nos seus avanços eleitorais, teóricos, práticos, etc., e que foi governo, né? E que em 1929, 30 está profundamente debilitado, e o Partido Comunista, né? Enfim, acaba funcionando como um agressor no interior do próprio movimento operário. Isso vai dividindo o movimento dos trabalhadores e a extrema-direita vai crescendo, né? Vai aparecendo aos olhos da população como aqueles que têm uma posição para dirigir o país, né? E, enfim, e o crescimento alemão. E a extrema-direita consegue isso e se proclama, dá um golpe de Estado, e não há nenhuma resistência organizada. Partido Comunista e Partido Social Democrata não conseguem nem mesmo uma manifestação contundente, unitária, para enfrentar o nazifascismo, né, e o nazismo na Alemanha. Isso é muito ruim, e logo na sequência tem consequências terríveis para o movimento operário, enfim, para a população, né, alemã. Avançando um pouco mais, o que nós temos em meio a esse processo, a partir de 33, 34, a manutenção nessa linha muito confusa do terceiro período. Em 1935 é chamado um novo Congresso da Internacional Comunista para ajustar a linha, né? Quer dizer, ajustar as linhas do movimento comunista internacional. Lembrando que internamente na União Soviética se vivia o processo, né, de estatização, de industrialização acelerada, e que, quando a economia liberal, digamos assim, estava em queda, essa economia profundamente centralizada oferecia avanços substantivos, né, mesmo em meio a conflito, a guerra civil, a qual estava lançada ali com os camponeses internamente. Em 35, tem uma mudança na linha da Internacional Comunista, e que será lançada uma nova política. Se abandona a política do terceiro período e adota-se a política das frentes populares, né? Das frentes populares, de aliança, de colaboração de classes com a chamada burguesia democrática, a burguesia não fascista, né? E que deveria, portanto, formar uma grande aliança contra o fascismo, em defesa, né, do mínimo democrático que existia no Estado burguês, etc., né? Quer dizer, é uma mudança brusca em relação à linha anterior, né? E isso vai ter um efeito importante, né? Quer dizer, a partir de 1935, a União Soviética vai buscar ali apoio nas potências imperialistas, no sentido de se defender de um possível ataque da Alemanha, né, do hitlerismo, enfim. E, portanto, você tem esse esforço, né, e a continuidade no sentido de transformar a Internacional Comunista em um instrumento da política externa da União Soviética. Alguns analistas, né, falam que, olha, a política da Frente Popular remete aos avanços lá, ao terceiro, o quarto congresso da Internacional Comunista, quando os comunistas tinham uma prática não sectária, né, mas uma prática no sentido de formar uma frente única operária, frente única dos trabalhadores, com os elementos da social-democracia, né? Enfim, formavam ali, atuavam nos mesmos sindicatos, com reivindicações de uma
certa forma, fraterna, enfim, de lutas, né, de marchar separadamente, mas golpear juntos nas reivindicações dos trabalhadores. Alguns analistas falam que as frentes populares seria a retomada dessa experiência. No entanto, a gente vê que não, né? Na medida em que as frentes populares vão buscar uma aliança com a própria burguesia, né? Não uma frente única operária, né? Mas uma frente única, né? Com uma frente popular com as burguesias ditas progressistas. Por exemplo, no caso francês, né? No caso francês, o Partido Comunista vai aderir à composição de um governo, né? Campanha e o governo de Léon Blum, e que se tem ali no processo francês o início de um grande movimento de ocupação de fábricas, de greve geral e ocupação de fábrica. E, obviamente, o governo socialista do Léon Blum vai ser contra isso, vai desarmar esse processo, né? Não vai dar, enfim, não vai dar apoio, não vai dar vazão a essa onda revolucionária, situação revolucionária sobre a qual passou a França em 1936. Vai ter o fechamento disso aí. E, no entanto, o Partido Comunista segue o próprio governo, né? Quer dizer, não vai ficar ao lado dessa massa combatente de aspiração revolucionária. O caso mais dramático talvez seja o caso espanhol, em que a política de frente popular vai ganhar as eleições na Espanha, né? No entanto, a burguesia espanhola não aceitará o resultado das eleições, né? E, no entanto, o Partido Republicano, somados aí socialistas, comunistas, até anarquistas, né? É uma coisa mais complexa, né? Mas pelo menos tenho que anunciar aqui, tem esse processo de formação de uma frente popular que ganha as eleições, né? E, no entanto, os latifundiários, a burguesia, não aceitará o resultado e começa uma conspiração a partir do Marrocos, né? Que era ali uma base colonialista espanhola, né? Enfim, e o governo de Frente Popular, o que faz? Ao invés de reconhecer a independência do Marrocos e proporcionar a independência do Marrocos em relação à Espanha, a burguesia espanhola não, digamos assim, não leva à frente essa reivindicação. A União Soviética também discorda da independência do Marrocos, né? Na medida em que isso contrariaria, né, as políticas e os acordos com a Inglaterra e com a França. De modo que as frentes populares funcionaram como um verdadeiro freio, né, para o movimento que estava acontecendo na França, mas, sobretudo, na Espanha, né? Uma radicalização que leva à coletivização das fazendas, coletivização de empresas na Catalunha, metalúrgico, né? Não foi só a Revolução Espanhola, não foi apenas uma revolução camponesa, né? Quer dizer, as bases importantes, setor mineiro e, sobretudo, metalúrgico ali da Catalunha, você teve uma autonomia operária extremamente importante, extremamente significativa nesse processo. E essa experiência toda foi violentamente reprimida, né, com forças da União Soviética, na medida em que esses movimentos ditos radicais não respeitavam a legalidade das frentes populares. Obviamente que isso enfraqueceu os movimentos, a esquerda, e, por outro lado, favoreceu as direitas, né, que, ao longo de anos, por meio de uma guerra civil, conseguiu vencer e instaurou, né, o maior morticínio da história da Europa, né, do ponto de vista de guerra civil, enfim, de mortes, etc., né, e construiu uma ditadura sangrenta, né, do general Francisco Franco. Pois bem, tudo isso vinculado, né, às propostas que a Internacional Comunista colocou, e isso em sintonia aos interesses da União Soviética e não aos interesses dos trabalhadores avançados nos diferentes países. Avançando um pouco mais, gostaria de situar aqui os congressos, né, da Internacional Comunista.
Como eu já falei, a Internacional Comunista surge em março de 1919, com duração até junho de 1943. E nós tivemos o primeiro congresso da Internacional Comunista, em 1919, foi o congresso de fundação, um congresso que olha muito a situação alemã, a situação europeia, a questão das colônias e semicolônias nem é debatida, né? Porque eles entendiam ali que a revolução aconteceria nos países de capitalismo avançado. Em 1920, no ano seguinte, você tem o segundo congresso, onde aparece muito mais a questão da questão nacional, as semicolônias, os países colonizados, né? Tira as lições desse processo e você tem ali, enfim, deliberações, né? No sentido de organizar os movimentos de independência nacional. O segundo congresso passa a ter esse olhar, para ter essa preocupação. Terceiro congresso é logo em seguida, em 1921, né? E terceiro e quarto congresso no contexto, né, que se busca ali as frentes únicas dos trabalhadores, né? Essa ideia de marchar separadamente, mas golpear juntos nas reivindicações compreendidas como correta aos trabalhadores. Então, terceiro e quarto congresso, você tem um espaço rico de observar, né, o que foram as políticas e as formulações acerca de frente única, e também questão dos países coloniais, semicoloniais. Quarto congresso aparece mais fortemente a preocupação acerca da luta dos negros, né? A questão das mulheres aparece bastante também, né? Colocando aí a questão feminina, feminina dos operários, né? As operárias, mulheres, etc. Quinto congresso, você tem ali, em 1924, já muito mais no sentido de subordinar o movimento comunista ao que seria uma burguesia mais democrática ou às burguesias nacionalistas dos países coloniais, né? Sexto congresso, né, ali aquela mudança, né, da linha política, mas ali no sexto congresso da discussão sobre a América Latina, tem um comunista da América Latina vai trazer, né, esse termo que hoje a sociologia utiliza bastante, né, de países dependentes, que no caso alguns países da América Latina não seriam exatamente coloniais ou semicoloniais, mas seriam dependentes. Isso aparece no oitavo congresso em 1928. Sétimo congresso, 1935, a política das frentes populares, né? No Brasil, como essa questão, como ficou, né? Importante dizer que aqui no Brasil nós temos a formação do Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista, que se forma em 25 de março de 1922. Né? E, enfim, é um momento, 1922, que você tem ali um certo refluxo das forças revolucionárias. Quer dizer, a gente teve, em 1917, greves gerais, mobilizações importantes ao longo de 17, de 1918, 1919, 20, e em 22 esse era um movimento de refluxo. E o peso do anarquismo, né, dessa, digamos assim, de uma vanguarda anarquista na formação do Partido Comunista Brasileiro, na seção brasileira, será muito forte, né? No entanto, se tem uma atuação destacada aí, Astrogildo Pereira, né? Na fundação enfim, e no sentido de conseguir fundar o Partido Comunista reconhecido pela Internacional, pela Terceira Internacional. E ele vai ter uma trajetória, né, ao longo aí das suas reflexões, muito vinculada às propostas do Bucari, né? No entanto, com a linha de classe contra classe, ele, digamos assim, tem uma posição mais rebaixada, né? Quer dizer, ele será disciplinado às deliberações partidárias, ele será afastado, né, do partido, e isso acenderá uma outra direção política.
é o contexto também, no momento do classe contra classe, que você tem a proeminência da figura de Luiz Carlos Prestes, que se filia, ou melhor, que se integra aos espaços do Cominter, chega a ser do Comitê Executivo da Internacional Comunista, junto com Mano Ilsk e outras lideranças, né? E chega primeiro ao Comitê Internacional, né? O Comitê Executivo Internacional Comunista, e depois é filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Mostra ali que não se tem ali uma vinculação orgânica entre a base e a direção, né? Quer dizer, se torna um dirigente sem, digamos assim, sem ser um dos fundadores, sem estar ali na organização do Partido Comunista Brasileiro, né? Mas que uma posição já por cima. Enfim, essa direção aí de Astrogildo Pereira será culpada pelos possíveis erros e os insucessos do Partido Comunista do Brasil e será afastado, e vem uma outra direção, né? É importante dizer que o Partido Comunista Brasileiro tem uma linha muito sectária e depois muito organizada no ponto de vista militar, né, que leva a deflagrar um movimento militar em 1935 e que é, enfim, derrotado, né? Mas vale situar que, ao longo da história da Internacional Comunista, nos anos 20, a partir de 1924, já se tem ali a formação de uma oposição, que seria uma oposição de esquerda, né? Que primeiro surge no Partido Russo e que depois ganha elementos internacionais, né? Aqui no Brasil também esteve presente com Mário Pedrosa e outros, né? E tem uma elaboração importante, né? Daquilo que foi, né, a oposição de esquerda, que nos anos 30 já se organizava como uma Liga Comunista Internacional, que é a necessidade de se combater o fascismo, o nazismo, a extrema-direita, a partir de alianças inspiradas na Frente Única dos Trabalhadores, remetendo aí aos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista. E se tem, portanto, a chamada Batalha da Praça da Sé, né? Quer dizer, se tem ali a dissolução do que foi um evento, né? Um comício da Ação Integralista Brasileira, a organização de extrema-direita à época, que foi dissolvida com o movimento dos trabalhadores, enfim, demonstrando para o mundo, né, que se houvesse essa experiência na Alemanha, o nazismo não teria ascendido, né? Isso remetendo aí à experiência dos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista. Avançando agora, já concluindo e abrindo depois para o debate, gostaria de situar, não é, a questão negra no 4º Congresso da Internacional Comunista, de entender que o racismo como uma arma de divisão de classe, o racismo algo que legitima a violência estatal contra os trabalhadores em geral e contra os negros em particular, né? E o racismo como potencializador da exploração da classe trabalhadora. Portanto, o movimento operário deve ser antirracista. A questão das mulheres. Vale frisar que o direito a voto foi muito levantado pela bandeira aí da Segunda Internacional, a experiência da Segunda Internacional. A Terceira Internacional continua essa bandeira e coloca a questão do divórcio, enfatiza a importância de ministras, mulheres, né? Colocando o exemplo da Alexandra Kollontai, que é a primeira mulher ministra de Estado no mundo, isso na União Soviética, é importante, né? E a defesa de políticas para as mulheres, como, enfim, as lavanderias coletivas, cozinhas coletivas, que o Estado deveria realizar isso e reivindicação acerca disso, né? A partir da Terceira Internacional, essa luta ganha uma dimensão muito maior, assim como a luta em defesa da educação, da alfabetização, né, que vem muito forte colocado, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, eu colocaria isso, e, por fim mesmo, gostaria de recuperar
uma fala do Stalin no momento de fechamento da dissolução da Terceira Internacional. Qual foi a justificativa? Nós tivemos ali, é importante frisar também, que nos anos 30, na União Soviética, ocorre o processo de Moscou, né, que é processo político, que vai levar à eliminação de uma geração de revolucionários, que passa a ser contra Stalin, contra a burocracia soviética, que vai levar a 800 mil militantes executados e 600 mil morrendo em prisão, em campo de concentração. Né? Neste processo de Moscou, Zinoviev, que tinha sido presidente da Internacional Comunista, é assassinado, condenado e assassinado. Bukharin, também condenado à morte, que também tinha sido presidente da Internacional Comunista, e toda perseguição, não, vários militantes importantes, e inclusive que levaram ao assassinato de Trotsky no México. Né? Então, o processo de Moscou como algo que vai eliminar uma geração de revolucionários. Enfim, a dissolução da Internacional Comunista, no Comitê Executivo de 1943, a justificativa foi, abre aspas, concentrar as suas forças para apoiar e participar ativamente da guerra contra o nazismo, né? Fecha aspas, entendendo que a manutenção da Internacional Comunista atrapalharia o ataque a Hitler. E outra coisa, abre aspas, impossibilidade da coordenação de um movimento comunista internacional, fecha aspas. Quer dizer, entendia que não haveria possibilidade de coordenar as lutas comunistas no plano mundial. Isso foi a deliberação do Comitê Executivo da Internacional Comunista em 1943. A justificativa do Stalin, publicada em 28 de maio de 1943, vou ler aqui, abre aspas, dissolução da Internacional Comunista, segundo ele, facilita a atividade dos patriotas de todos os países para unir todos os povos amantes da liberdade em um só campo internacional, na luta contra a ameaça da dominação do mundo pelo hitlerismo, fecha aspas. Quer dizer, se a Internacional Comunista foi fundada exatamente para se contrapor ao imperialismo e levar ao socialismo, ela dissolvia, né, para, enfim, aliar ao que seria uma burguesia progressista, né, uma burguesia não nazista. Termino por aqui e agora com vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, Anderson. Agradecer aqui pela exposição nesse primeiro período. Vamos abrir aqui para as colocações. Vou pedir para os colegas que estão participando aqui no nosso curso, ou que a gente faça duas metodologias possíveis, né? Ou coloquem questões aqui no chat, quem quiser escrever, quem se sentir à vontade também, enfim, abrir a câmera ou não abrir a câmera, fazer aqui pelo áudio também é possível, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, enquanto o pessoal vai animando, eu vou fazer também algumas questões que chamaram atenção aqui a partir da fala do Wanderson, né? O pessoal está agradecendo aqui, ó, muito bom, ótima aula. Não sei se você está tendo acesso aí ao chat, Wanderson, mas qualquer coisa eu vou falando para você. Está sem microfone. Olá, abri agora, vou ver aqui. Obrigado. Deixa eu ir animando o pessoal, enquanto o pessoal vai se aquecendo. Esse é um debate, assim, digamos, muito polêmico, né, no interior da esquerda, não diria não brasileira, mas internacional, né, digamos assim, dos processos que geraram a crise, né, no interior da Internacional Comunista, ou da Terceira Internacional, até a sua dissolução. E, pela minha leitura, pela minha experiência, enfim, né, pelas leituras que eu faço, eu tenho muita afinidade com as suas conclusões, né? No sentido de que, a despeito de diversos problemas de ordem internacional, né, de recuos, enfim, me parece que, se a gente não compreender o significado político e histórico do stalinismo, né, dificilmente a gente avança daqui para frente num processo de reconstruir, digamos assim, né, qualquer projeto internacionalista,
e, ao mesmo tempo, sem compreender, né, principalmente os anos 20, os anos 30, início dos anos 40, a partir da experiência, né, pós-Revolução 17 na Rússia. É bom lembrar que os processos de Moscou foram perseguições, né, da direção do comitê, ou seja, foi a política que se instaurou, né? Para alguns, o stalinismo se instaura já em 23, para outros se cristaliza em 28, mas, enfim, o fato é que com a burocratização, com a hiperburocratização, né, do Partido Bolchevique, em particular, digamos, de uma certa degeneralização da Internacional, a gente observa que o stalinismo nada mais foi do que uma derrota histórica internacional para o conjunto da classe trabalhadora, né? Muitos companheiros valorosos da esquerda brasileira, internacional, fazem uma leitura, né, da historiografia desse processo, um pouco passando pano quente, né, para o stalinismo. E aqui a gente não está falando de uma figura específica de Stalin, né, que, aliás, era grotesca, mas a gente está falando do significado político, histórico, social, né, para o conjunto deste movimento. E me parece que um conjunto expressivo da esquerda influente, né, que você mencionava no início da sua fala, né, de resgatar o neo-stalinismo das mais variadas expressões, às vezes nem reivindicando esse termo, mas na prática, que passam, de certa forma, a ocultar ou justificar, né, determinadas ações da burocracia stalinista. Então, se você pudesse problematizar um pouco melhor, né, lembrando o significado do stalinismo, acho que seria interessante também. Lembrando que a própria dissolução da Terceira, como você mencionou, ela foi um acordo, né, com o governo norte-americano, no contexto da conjuntura ali da Segunda Guerra Mundial, né, para a dissolução da Terceira Internacional. A gente vai entrar na próxima aula da quarta, então não vou entrar muito nesses debates, mas acho que seria interessante se o Vanos pudesse colocar para a gente um pouco este significado político do stalinismo, né, a partir da experiência da Terceira Internacional. Acho que seria didático, pedagógico para todos nós. Tem mais aqui algumas questões no chat. Posso fazer uma pergunta? Quem quer? O Maurício. Vai lá, Maurício. Opa, parabéns pela aula, Wanderson. E, na verdade, são duas perguntas. Eu falei que era uma para enganar o Michel. A primeira é a respeito da questão das frentes populares. Se você pensar pela cúpula, os arranjos, eu não vou discordar de você. Mas as frentes populares, elas foram movimentos de massa que, bem ou mal, mobilizaram. Um caso que é de meu particular interesse é o caso britânico, né? Onde o próprio grupo de história do Partido Comunista da Grã-Bretanha ele é decorrente das manifestações populares e do antifascismo. O que eu estou problematizando com você? Que no caso de analisar essas massas, né, o George Haupt, que pensou a história do marxismo junto com o Hobbes e Locke, falou: é importante a gente não fazer a história das organizações apenas pelos documentos políticos das direções. E que eu estou querendo trazer? As contradições da Terceira Internacional. Ela parte do movimento revolucionário e, a minha opinião, sujeita a debate, não é uma questão de honra, que durante toda essa história, e mesmo depois, ela vai para os partidos comunistas vão ser contraditórios. Tanto é que, no caso das democracias populares, já na Europa Oriental, esses partidos vão passar por repressões internas, ou seja, há movimentações internas. O próprio grupo de história que eu citei, que é meu foco de pesquisa básico, ele vai ser um foco de crítica, de cobrança das direções. Eu queria saber como você posiciona isso. Um caso que você conhece muito bem é da Tchecoslováquia. Um grande autor marxista, o Karel Kozik, que está começando a sair mais coisas em português, ele representa uma leitura crítica, ele e outros, que vai ser sufocada. E uma outra questão, buscando o neo-stalinismo, aquele velho stalinismo, ele tinha uma base social, você tinha até uma burocracia que tinha uma origem operária, né, que vai oscilar entre políticas de apoio e políticas de
radicalismo sem sentido, né, o terceiro período. Agora, esse neo-stalinismo, eu vejo muito mais vinculado a uma idealização do período soviético por militantes pequeno-burgueses de classe média que supostamente haveria uma certa virilidade naquele tipo de comunista. Os caras eram para valer. Muito relacionado ao período de acomodação petista, etc. Então, esses, sim, são os verdadeiros militantes heróicos, Koba Forever, né? My Name is Koba, etc. Paradoxalmente, esse movimento stalinista não tem base de massa. Bem ou mal, o stalinismo ele teve uma base dentro da classe. Será que o neo-stalinismo pode ser considerado um movimento identitário no sentido pejorativo do termo identitário? Então, uma questão para a gente dialogar. Obrigado pela atenção. Legal, mas deixa eu só olhar aqui no chat, que aí fica mais fácil, de repente, num bloco, né, o Anderson? O que você acha? Deixa eu ver. Sim, tranquilo. A Priscila está falando que... comentário aqui, né, da passagem para Stalin. O José Luiz Zanardo está elogiando a aula e dizendo se você poderia comentar um pouco sobre o Luiz Carlos Prestes na sua atuação durante a Terceira Internacional. Você chegou a falar um pouco na sua fala e está pedindo que você pudesse aprofundar. E aqui o Raul está dizendo que vai sair, que é importante discutir as questões das frentes populares, em particular na América Latina. Então, Wanderson, a palavra é tua. Ótimo, obrigado pelas perguntas. Enfim, é isso, né? A questão do stalinismo, como a gente entende o stalinismo, o que foi o stalinismo, como compreender o stalinismo, fora de um parâmetro moral, né? Quer dizer, para que o stalinismo existisse, era necessária uma base material, né? E essa base material foi a miséria russa. Isso tem que ficar evidente. Quer dizer, uma proposta stalinista jamais teria espaço, expressão política no avanço de outubro, no momento da Revolução Soviética, de todo o poder aos soviets, né? E aquele movimento radicalizado, enraizado na base, nas comissões de fábrica, não haveria espaço, né? Não conseguiria subsistir esse plano de uma burocracia, etc. O stalinismo está relacionado ao grau de miséria, né? Quer dizer, quando você não tem comida para todo mundo, quando a comida é escassa, se forma uma fila. E quando se tem uma fila, sabe-se que ali não vai ter para todo mundo, né? Quer dizer, na verdade, essa fila precisa ser organizada. Os organizadores dessa fila, a eles não vai poder faltar comida, não vai poder faltar os bens, né? Quer dizer, ali a alimentação, os víveres. Ali já tem um princípio, né, da burocracia. E no caso russo, depois ali do comunismo de guerra, da NEP, né, favoreceu uma situação, impôs uma situação na qual não se tinha ali a garantia dos bens para todo mundo, e isso favoreceu a organização de uma burocracia que hoje você tem pesquisas, né, demonstrando o que acontece nos espaços do Partido Comunista, né, mas os liberados, os secretários, o pessoal do aparato, né, vai, digamos assim, sendo proeminente nos espaços deliberativos do partido. E esse processo tem uma direção, tem um secretário-geral, que é o Stalin.
é importante frisar que o Lenin, nos seus últimos momentos de vida, foi, né, uma luta intensa contra a burocratização, contra a própria figura de Stalin, que materializava esse processo naquele momento, né? Então, é importante frisar isso. E o controle do Partido Russo sobre a Internacional Comunista teve esse processo, esse personagem, esse processo, no sentido de favorecer uma burocracia que dominava a Rússia, né? Quer dizer, transformar a Internacional Comunista em um aparato da política externa da União Soviética, dirigida por essa burocracia. Então, se a linha era uma aproximação com segmentos de burguesia democrática, a Internacional Comunista seguia por um caminho. Se a linha era, né, internamente na Rússia, o confronto aos pequenos camponeses, aos kulaks, ao NEP-MEN, isso tinha imediatamente uma repercussão nos espaços, né, da Internacional Comunista, nas suas deliberações e ações perante o mundo, nos diversos lugares do mundo. Então, é isso, né? Quer dizer, o fenômeno do stalinismo é a expropriação política do proletariado, né? Quer dizer, esse grau de miséria e esse proletariado que não vai ter mais o controle político das instâncias soviéticas, das instâncias participativas, mas que essa burocracia expropria politicamente as decisões políticas no sentido de favorecer o domínio, né? O domínio material, quer dizer, aqueles que são, digamos assim, os segmentos privilegiados da União Soviética será por volta aí de 12 a 15% da população. Né? 12 a 15% da população, esse aparato é que vão ter ali as suas demandas atendidas de moradia, de alimentação, etc. E o restante não. Né? E a Internacional Comunista será transformada em um instrumento de política externa desse segmento. Né? Então, isso seria o stalinismo. E, obviamente, você tem ali outras repercussões disso, né, os rebatimentos disso, o stalinismo como, em alguns momentos, do ponto de vista teórico, um taticismo, né? Esse taticismo stalinista, a ideia, uma compreensão evolucionista da história e não processual, dialética, mas sim evolucionista. Bom, vamos lá para o mais fácil primeiro, do neo-stalinismo. Maurício contribuiu aqui com duas perguntas, duas questões. O neo-stalinismo realmente não se tem uma base material, né, e que se tem ali esse momento da crise da esquerda. A crise da esquerda localizada aí de 2013 até a soltura do Lula, é nesse momento que aflorou, né, personagens, reflexões que colocavam um certo revival do Stalin, né, do Koba, desse tipo de coisa. Né? Mas, no plano ideopolítico, isso não tem uma expressão, né? Quer dizer, não tem uma continuidade, que eu quero dizer que já foi pior, né? Agora estão muito mais refluídos. Né? Isso tem a ver com a ascensão de Lula, né? Com a questão do Lula livre, da campanha do Lula, que tem digamos assim, uma vinculação maior ao movimento real colocado. Agora, nós sabemos, né, não vem aqui discutir o que é o lulismo daqui para frente, como será, tal, esse neo-stalinismo pode reaparecer com força, né? Nós não sabemos. Agora, o que a gente sabe? A gente tem que saber o que é o stalinismo, o significado do stalinismo, da Terceira Internacional, inclusive para combater, né, esclarecer, seja lá o nome que se queira colocar, né? Quer dizer, realmente não se tem uma base burocrática. Agora, eu gosto de chamar atenção isso, né? Quer dizer, as duas maiores universidades do Rio de Janeiro, neste ano, o segmento que ganhou do petismo, né, no movimento estudantil expressivo, devo dizer,
foram elementos, né, forças políticas que têm uma certa, digamos assim, referência na figura do Stalin, assumida ou não, né, do legado da União Soviética, etc. Né? Então, é importante frisar. Então, eles ganharam, eles tiveram expressão importante nos DCS, não porque fossem stalinistas, mas porque à frente, né, do estudantado tiveram uma política correta, né? Que aqui no Rio de Janeiro, tanto a UFRJ e a UF, as reitorias, né, eles tiveram DCEs muito alinhados com a política oficial das reitorias, mas que não resultou em melhoria substantiva ao estudantado. Ao contrário, né, quer dizer, as bolsas de ajuda estudantil prevista para fevereiro até hoje não foram implementadas na UF, né? E o diretório acadêmico, os diretórios estavam do lado da reitoria. O que aconteceu é que uma nova força, né, emergiu, mais crítica, contundente, e ganhou o DCE, coisa que a gente sempre viu, não sabe que isso acontece. E essas forças, né, esse conjunto de forças, são muito mais pautados em organizações que têm, digamos assim, uma referência problemática à imagem do Stalin, ora assumida, ora não assumida, né? Enfim, eu não estou dizendo que são stalinistas, né? Por favor, mas que tem uma referência aí dúbia, pelo menos. Né? Agora, a grande questão é das frentes populares. As frentes populares, acho que é importante colocar, né, que são coisas diferentes. Olha só, uma questão é a política de frentes populares no momento dos anos 40. Né? Eu penso ali da libertação da Itália, por exemplo. Né? É muito diferente da questão das frentes populares de 1935. São contextos diferentes. Frente Popular de 35 foi um freio, né, instituído pelos stalinistas em aliança com a burguesia, que impediu, por exemplo, a consolidação da Revolução Espanhola. Não é que impediu a consolidação da Revolução Espanhola, estrangulou a Revolução Espanhola. Né? Quer dizer, o próprio Claudin, que não é nenhum comunista radical, né, que é um eurocomunista, depois a gente pode até discutir isso, ele chama a Revolução Espanhola de Revolução Estrangulada. Né? As frentes populares estrangularam a Revolução Espanhola. Então, ela tem esse componente. Né? Nos anos 30, as políticas da frentes populares foram contra-revolucionárias. Né? Quer dizer, à medida que na Espanha você tinha ali as coletivizações sendo efetivadas, né? Na Catalunha, enfim, em vários outros, né? Coletivizações rurais, né? As forças do Partido Comunista teve, enfim, ação no sentido de desmontá-la, de perseguir os militantes, de eliminar fisicamente, né, os militantes envolvidos nisso, né, sejam aí anarquistas, comunistas ou não vinculado a nenhuma organização, mas as forças do campesinato. Na França, né, teve o sentido de, digamos assim, sabotar uma situação revolucionária. Agora, e no período posterior aí? É verdade que no período da libertação, né, o procedimento entre os países foram diferentes. Né? Quer dizer, na Grécia, enfim, a burguesia eliminou o próprio Partido Comunista. Na Itália, o Partido Comunista devolveu o controle, né? Devolveu o controle da situação à burguesia. O caso da Grã-Bretanha. No caso da Grã-Bretanha, o Partido Comunista não teve exatamente uma expressão substantiva de influenciar nos acontecimentos ali, né, no imediato pós-guerra. Isso não teve, né? Embora tenha aí um trabalho de reflexão refinado, importante, enfim, que perdura até o presente, né? Mas o peso política é diferente. Quando a gente fala dessa estratégia stalinista no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem que ver onde os comunistas estavam fortes. Né? Grécia, Itália e França.
né? E, no caso da Grécia, o massacre, na Itália e na França, foi um apassivamento que devolveu o poder à burguesia, né? Então, eu colocaria nesses termos. Prestes, muito bem colocado aí, José Luiz, agradecendo pela pergunta também. Olha, o Prestes teve então, vem da coluna Prestes, né? Enfim, a aproximação do Partido Comunista, diretamente o Astrogildo Pereira com o Prestes, se dá, né, ao final ali da coluna Prestes, o Astrogildo Pereira que vai, busca o diálogo com Prestes, os primeiros livros sobre Marx, marxismo, oferecido pelo Astrogildo Pereira, bem na linha, né, quer dizer, no sentido de que seria um Kuomintang brasileiro, uma frente ampla dirigida por uma burguesia nacional ou segmentos populares que o Partido Comunista estaria, digamos assim, caudatário. Nessa visão, política do quinto Congresso, colocava essa perspectiva e com esse intuito que teve essa aproximação com o Prestes, da coluna Prestes. E o Prestes, né, tem os primeiros diálogos, e o Prestes vai para a União Soviética e se torna lá, né, do Comitê Executivo da Internacional Comunista, sem ser filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ao Partido Comunista, seção brasileira da Internacional Comunista. É importante frisar isso. E quando ele retorna numa figura de proeminência, com uma liderança importante, e visa a construção do que seria do movimento insurrecional no Brasil, da Revolução Brasileira, né? E forma aliança nacional, né? Aliança Libertadora Nacional, Aliança Nacional Libertadora, desculpa, e, enfim, e você tem ali, né, os elementos, a presença no Exército muito forte, o Prestes vem do Exército, e surge, portanto, o movimento de 1935. Mas logo em seguida ele é preso, né? Vocês sabem que o Prestes vai ficar preso aí de quando? De 36, 37 até 43, né? Enfim, e nesse período, a partir ali dos movimentos de 35, ele não tem mais nenhuma influência na Internacional Comunista, ele não faz mais parte do comitê executivo, né? Por quê? Porque depois de 35, na clandestinidade, e depois ele estará preso, né, por longos anos, enfim, e não tem como influenciar na Internacional Comunista. No entanto, o Prestes vai ser reconhecido como daqueles no interior do Partido Comunista durante muito tempo, muito vinculado à linha soviética, né? À linha do que estava acontecendo na União Soviética, de Stalin, de Khrushchev, né? Enfim, ser figura importante. Agora, tem o último Prestes que eu gosto muito, né? Quer dizer, no momento do Prestes, no final da vida, quando ele é desligado do Partido Comunista e passa a apoiar movimentos do metalúrgico, a chapa dos metalúrgicos do MONSP, em São Paulo, né? Quer dizer, tem ali o que seria o novo sindicalismo, né? Mas aí ele já não tem mais a influência política que tivera no passado, né? Mas é uma figura muito importante, que tem que ser estudada, reconhecida, respeitada, colocada ali no seu determinado momento, compreendido no seu determinado momento, e que tem experiências importantes para concordar e para discordar. Eu acho que isso, enfim, acho que eu respondi a todos que eu ouvi, né? Eu não vi o chat, mas fique à vontade agora. Respondeu sim. É isso, né? Para instigar mesmo, a ideia desse curso é para instigar a gente a estudar, a ler mais, né? A investigar os processos históricos, identificar as teorias conectadas, né? Nas situações revolucionárias, enfim. A ideia é um pouco essa mesmo. Acho que o Anderson cumpriu o papel, né? De
de fazer uma exposição bastante qualificada e, de certa forma, despertar a curiosidade para a gente de diversos temas, né? Vocês veem que já é possível discutir a questão do mundo colonial, do mundo da América Latina, do Brasil em particular, a formação, né, dos partidos comunistas na América Latina, como foi o caso brasileiro nos anos 20. Enfim, a ideia é a gente despertar mesmo para pesquisas, curiosidade, formação, né? O intuito da extensão universitária é essa, né? O compromisso da universidade pública, dos institutos federais com a comunidade. No nosso caso, uma comunidade compromissada, né, com os interesses históricos da classe trabalhadora. Então, eu queria agradecer aqui muito, professor Anderson, mais uma vez, pela excelente exposição, pela aula que nos colaborou aqui, nos brindou nessa quarta-feira à noite. Agradecer a todos e todas que ficaram aqui disponíveis, né, no nosso Zoom. E alguns esclarecimentos. Nós não estamos publicizando, é diferente dos outros cursos que normalmente a gente faz, nós não estamos publicizando em YouTube, né, porque normalmente a visualização dos outros cursos, como nós fizemos de História do Sindicalismo, as leituras do Jovem Marx, enfim, eram visualizações, né, de mais 2, 3 mil pessoas, muita gente, né? Então a gente quis fazer algo mais, digamos assim, restrito, né, para gerar mais debate mesmo. Vamos ver se esse formato é o melhor ou não. No final, ao término do curso, a gente conversa aqui, vocês expõem as impressões. Mas a ideia é que, terminando a nossa última aula, que vai ser no dia 14 de dezembro, como havia mencionado, a aula sobre a Quarta Internacional, com o professor o Waldo Mermenstein, aí a gente vai tentar fazer avaliação se publiciza ou não o conjunto das 4 aulas. Acho que é interessante, né, gente? Vou conversar primeiro, né, com os expositores, se eles autorizam. Aí a ideia é a gente publicizar essas aulas no YouTube, lá no canal do Grupo de Estudos e Pesquisa Marxista do IFRJ, né, do qual eu coordeno, e que fique para formação, enfim, né, gratuita, disponível para toda a comunidade que queira ter acesso, tá bom? Então, quem está perguntando aqui no chat, já vi 2 ou 3 questões nesse sentido, se pode assistir a primeira aula, a segunda, ainda nós não estamos disponibilizando. Terminando a 4ª e última aula, a gente gera os certificados para os inscritos, né, pelo menos aqueles que participaram efetivamente, né, da maioria das aulas, e aí sim nós teremos fazer o esforço de publicização, tá bom? Então, fica aqui lançado o convite, coloquem na agenda de vocês, dia 14 de dezembro, quarta-feira, este mesmo horário, às 19 horas, a última aula do nosso curso. Professor Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser fazer aqui umas considerações finais para a gente. Eu que agradeço o convite, gostei muito de participar, é importante aí. Abração a todos, obrigado. Legal, gente. Boa noite, cuidem-se. A Covid está pegando solto ainda. Valeu.